Bom, vamos iniciar mais uma conversa à beira do fogo, que hoje não vai ser uma conversa, né? Porque estou sozinho hoje, né? Hoje não resolvi fazer uma conversa com fogo. Bom, a ideia, então, é falar um pouco sobre, como eu coloquei, aspectos do psiquismo. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Que hoje não vai ser uma conversa, né? Porque estou sozinho hoje, né? Hoje não resolvi fazer. Bom, então então aspectos do psiquismo, né? Consciente, inconsciente, sonhos, né? E depois eu coloquei comunicação intrapsíquica. Bom, não é um tema muito simples, né? Então eu vou tentar falar algumas coisas aqui, né? Eu acho que a ideia não é fazer grandes tratados aqui, é só passar alguma informação daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, né? Deixa eu acertar esse fogo aqui. Dá uma incrementada aqui no fogo. Bom, então acho que tem alguns cuidados, né, que eu gostaria de tomar, que é, por exemplo, o sentido das palavras, né? O que é psiquismo, né? No meu entender, né, psiquismo são os sentimentos, emoções, crenças, ideias, né, valores, pensamentos, né? Tudo aquilo que que transcende o aspecto físico, tudo aquilo que não é mensurável, né? Eu não queria usar a palavra metafísica, porque é uma palavra também bastante complicada, né? E tem aí muitos estudos, né? Reflexões, né? A filosofia reflete muito sobre essa palavra, mas eu diria que é isso, né? Então, uma parte da minha existência, né, da nossa existência, que não é medida, não é mensurável, né? Como você mede a energia elétrica, você mede o magnetismo, a luz, né? Energia térmica. Então, aquilo que você não tem equipamentos, né? Você não, pela física atual, né? Pelos métodos físicos, não é mensurável. Então, psiquismo para mim seria isso, né? Só para deixar claro. E quando eu falo inconsciente, consciente, né? Eu também vou estar falando de um psiquismo que está relacionado com a cultura ocidental, né? Porque provavelmente, né, outras mitologias ou na filosofia oriental, talvez eles não utilizem essa palavra, consciente, inconsciente, em outras mitificações, quer dizer, mitologias indígenas usam outras formas de dizer o que é esse psiquismo. Então eu acho que então eu vou abordar nessa visão, né, ocidental, né? Bom, aí é o seguinte, eu coloquei aí embaixo, né, no primeiro comentário, um texto que eu vou tentar fazer uma articulação, né, entre Richard Rorty, que é um filósofo americano, que já morreu, né, ele é do século XX, nasceu em 1930.
e fazer tentar fazer uma comparação, uma articulação, uma relação com as ideias de Jung, com relação a esses conceitos, né, essas concepções, né, de consciente e inconsciente. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no fogo. Opa! O negócio é não deixar o fogo apagar, né? Bom, então é o seguinte, eu queria ler um texto, quem quiser acompanhar está aí embaixo, né? Desse filósofo americano. Ele é um filósofo... Bom, existem várias linhas de filosofia, filosofia analítica, filosofia da mente, filosofia enfim, tem... Não vou entrar nesse mérito também, senão vai ficar uma coisa muito complexa, né? Mas ele faz uma reflexão que eu acho muito interessante, né? Então ele coloca aqui uma reflexão que ele fez a partir de uma leitura de um outro filósofo americano, também contemporâneo dele, né, do século XX, do século passado, também já falecido, a partir de um texto do Davidson, que chama Paradoxos da Irracionalidade, né? Então, ele comentando esse texto, né? Então, ele diz assim, eu vou ler, né, de uma primeira vez, depois eu vou ler uma segunda vez, parando e tentando fazer umas correlações, então, com as ideias de Jung. Então, ele começa assim, né? Ele, Davidson, né? Ele identifica, não explicitamente, mas se a leitura que faço dele está correta, tacitamente. Ser uma pessoa com ser um conjunto coerente e plausível de crenças e desejos. Então ele destaca que a força de dizer que o ser humano às vezes se comporta irracionalmente está em que ele ou ela às vezes exibe um comportamento que não pode ser explicado por referência a um único conjunto de crenças e desejos. Finalmente ele conclui que a razão de ser da divisão do self, o self-psiquismo, né, entre consciente e inconsciente, é a de que este último pode ser visto como um conjunto alternativo, inconsistente com o conjunto familiar que nós identificamos com a consciência, ainda que suficientemente coerente internamente para contar como uma pessoa. Essa estratégia deixa aberta a possibilidade de que o mesmo corpo possa abrigar duas ou mais pessoas. Ixi, o negócio aqui tá difícil. Fumaceira danada. Então, uma ou mais pessoas. Essas pessoas entram em relações causais entre si, tanto quanto com o corpo, cujos movimentos são provocados pelas crenças e desejos de uma ou de outra delas. Mas elas não têm, normalmente, relações conversacionais. Isto é, crenças inconscientes de uma pessoa não são razões para uma mudança nas crenças conscientes dessa pessoa, mas podem causar mudanças nessas crenças conscientes. Do mesmo jeito que certas partes do corpo podem. Por exemplo, a retina, as pontas dos dedos, a glândula pituitária, as gônadas. Bom, é um texto então, que fala, né, dessa ideia do consciente e do inconsciente. Então eu vou ler de novo e vou dizer o que eu penso, né, de algumas coisas que ele coloca aqui, né. Então ele fala então que ser uma pessoa, né, ser uma pessoa com um conjunto coerente e plausível de crenças e desejos. A leitura que eu faço dele, eu vou fazer a mesma coisa que ele falou aqui, né? A leitura que eu faço dele é o seguinte, que crenças e desejos seriam, então, ideias, valores, pensamentos
né? Isso seriam as crenças. E desejo estaria mais no âmbito da emoção, do sentimento, do instinto, né? Então ele fala que nós somos um conjunto de crenças e desejos, então o ser. Então ele destaca aqui a força de dizer que o ser humano às vezes se comporta irracionalmente, né? Então, um comportamento irracional está em que ele ou ela às vezes exibe um comportamento que não pode ser explicado por referência a um único conjunto de crenças e desejos. Então isso que ele fala lá, um ser coerente e plausível, que seria uma pessoa, quando a pessoa tem um comportamento irracional, não pode ser explicado por um único conjunto de crenças e desejos. Finalmente, ele conclui que a razão de ser da divisão do self, né, do psiquismo, entre consciente e inconsciente, é a de que este último, o inconsciente, pode ser visto como um conjunto alternativo àquele do ser uma pessoa que ele fala lá no início, né? Um conjunto alternativo, inconsistente com um conjunto familiar que nós identificamos com a consciência. Então a consciência é aquela rede, aquele conjunto de crenças e desejos que nos é familiar, que é aqui, né? Nós estamos aqui conversando, estou aqui falando, essa seria a consciência. Então, inconsistente com esse conjunto familiar, ainda que suficientemente coerente internamente para contar como uma pessoa. Então, esse conjunto alternativo, que é inconsistente com a consciência, ele tem uma coerência interna que pode ser descrito como se fosse uma pessoa. Essa estratégia abre aberta a possibilidade de que o mesmo corpo humano possa abrigar duas ou mais pessoas. Putz, isso é muito legal, né? Então, tem várias pessoas dentro da gente, pelo menos duas, né? Essas pessoas entram em relações causais entre si. Então, o inconsciente e o consciente, eles entram em relações causais entre si. Tanto quanto com o corpo, com o nosso corpo, nosso organismo físico, né? Cujos movimentos são provocados pelas crenças e desejos de uma ou de outra delas. Então, os movimentos, né? O braço, então tem um movimento consciente, então, por um conjunto de crenças e desejos conscientes que ele identifica como consciência. Ou inconsciente, né? Tem as minhas vísceras, né? Elas funcionam de forma que eu não tenho poder, né, sobre o funcionamento do meu intestino, por exemplo. Essa estratégia, então, são provocadas, mas elas não têm crenças. Pera, onde que eu parei aqui? As pessoas têm relações causais entre si e tal, é a crença de uma ou de outra delas. Mas elas não têm, normalmente, relações conversacionais. Então, o inconsciente, pelo que eu entendo, diz que normalmente não há uma conversação, né? Isto é, as crenças inconscientes de uma pessoa não são razões para uma mudança nas crenças conscientes dessa pessoa. Então, quando ele usa a palavra razão, é quando existe uma explicação dessa crença inconsciente modificar uma crença e desejo consciente, né? Então não são razão, não é explicável, mas pode causar, né? Mas podem causar mudanças nessas crenças conscientes. Então esse conjunto de crenças e desejos que não nos é familiar e que ele identifica como inconsciente, ele pode causar mudanças em mim. Então, uma pessoa passa aqui, um cachorro latindo, eu fico irritado, né? Alguma coisa inconsciente minha brota e eu fico irritado e eu tenho uma alteração do meu estar consciente, né? Então eu faço essa leitura dessa forma, né? Como o inconsciente podendo causar, mas não é razão. Quer dizer, eu não consigo explicar no momento, né? Essa minha alteração do consciente.
E podem causar mudanças nessas crenças conscientes do mesmo jeito que certas partes do corpo podem. A retina, né? Então a retina também pode causar mudanças nas crenças conscientes, né? A ponta dos dedos, o tato, né? A glândula pituitária, as gônadas, a tireoide, né? Enfim. Então, isso... Deixa eu dar uma ajeitada no fundo aqui. Então, eu vejo, né, essa ideia, né, de que nós podemos abrigar várias pessoas dentro da gente, além dessa pessoa que a gente identifica como a consciência, é muito legal, né? Para mim faz muito sentido. E tem muito a ver com a ideia de complexos do Jung, né? A ideia de complexos de Jung, e depois que tem a ver com o nível do inconsciente pessoal, e também a gente pode extrapolar para essa ideia de arquétipos, né? Que estaria então nessa outra concepção junguiana do inconsciente coletivo, né? Que vai além da inconsciência, né? Então, eu penso, né, que quando ele fala que essas pessoas internas, né, normalmente não têm relações conversacionais, né, quer dizer, a gente não conversa internamente com uma pessoa inconsciente. Se bem que o Jung, quando ele fala do conceito de complexos, né, ele também utiliza esse termo, né, como se fosse uma pessoa. Quer dizer, o complexo, o que é? É uma basicamente é mesmo essa ideia de crenças e desejos, que eles são valores, são ideias, né, são pensamentos com uma forte carga emocional, como se tivesse uma autonomia mesmo e uma coisa coerente, né? Ele até fala, né, aqui, eu até assim, né, que esse lado, né, quando ele descreve ânimos e ânimos, aí ele já vai mais para o lado do arquétipo. Ele fala que viu que esse lado mais brando, caloroso, emocional, espiritual, por trás da masculinidade consciente de um homem, tinha certa autonomia e certa consciência, que o tornava algo diferente de uma mulher interior, especialmente porque em sonhos, fantasias e projeções, esse lado da masculinidade dele assumia a forma simbólica de uma mulher. Então, é como se fosse uma pessoa dentro da gente, né? Então, um complexo, ele é como se fosse um conjunto coerente, né? Então, tem essa semelhança muito, muito grande com essa concepção do Hort, né? E aí, eu penso que os sonhos, né, é uma forma... Os sonhos são uma forma, né, melhor dizendo, de você entrar em contato com essas pessoas internas, essas pessoas que estão no inconsciente, né? Porque o sonho, ele é uma produção genuinamente minha, sua, cada um tem o seu, não é um produto natural, né? Então, o sonho, ele de uma forma simbólica, ele expressa, né? Expressa essa de como que está o meu mundo interno, né? De como que está como que estão as minhas emoções, como que estão as minhas formas de ver o mundo, né? E eu gosto muito da metáfora, né, da imagem que a Nise da Silveira, que é uma psiquiatra, né, dos anos 50, que ela transitava muito bem pelas concepções junguianas, né?
E ela usava a seguinte metáfora, que o sonho é como se fosse um grande teatro. Tudo que aparece lá, o palco, a iluminação, a luz, os atores, a plateia, o diretor, o som, tudo simbolicamente representam facetas, lados da gente, né? Então, através dos sonhos, eu acredito, né, que a gente possa ter, então, manter essa conversação. Então, a gente pode estabelecer, como o Hort fala, né? Ele diz que normalmente, ou seja, então ele abre a possibilidade de que possa haver relações conversacionais. Então, o sonho, para mim, é uma forma, né, de você acessar o inconsciente, né, de uma forma simbólica. Para que você consiga desvendar, decodificar, né, interpretar o sonho, você precisa entender, né, talvez ter uma ajuda inicial. Eu tive muita ajuda, né, para poder... Atualmente eu trabalho bastante os meus sonhos, mas eu tive muita ajuda do meu terapeuta para poder adquirir esse conhecimento, né, de poder desvendar o simbolismo que existe nos meus sonhos, né? E aí, esse simbolismo, você pode também fazer uso de símbolos, né, que são símbolos de mitologias, na mitologia grega, de outras mitologias, né, da oriental, quer dizer, você pode fazer uso também de muitos conhecimentos, né, que podem ajudar, então, a desvendar esse simbolismo, né, que tem nos sonhos. E o sonho, ele retrata, né, na grande maioria das vezes, a vida atual da pessoa, né, do sonhador, de como que ele está vivendo hoje, né? Então é uma forma de ele elucidar, né, de ele clarear dúvidas que ele tenha, questões, ou reafirmar problemas que ele esteja passando, né, através dessa informação que vem dele, genuinamente dele, né, um produto genuinamente natural, né. E para poder desvendar isso, tem a percepção, né, do sonhador, né, e se ele estiver tendo uma ajuda, da percepção também de quem está ajudando a fazer essa análise, né, dessa interpretação, melhor dizendo, né, essa decodificação dos sonhos. Então, eu penso que é possível, né? Então, abrir um canal de conversação interna. Então, vai um pouco daquilo que eu coloquei na chamada aí da conversa, né, de comunicação intrapsíquica, né? Eu acho que, enfim, tem várias formas de comunicação intrapsíquica, mas os sonhos, eu acho que são uma forma muito valiosa, né? Muito valiosa. Para mim, pelo menos, os sonhos, eles sempre tiveram presentes e sempre me ajudaram muito, me tiraram de vários perrengues e me proporcionou muito autoconhecimento. Bom, esse apito que a gente está escutando aí é do lixeiro que está passando na rua, vai fazer um barulhão danado, mas era isso que eu queria passar, né? Essa ideia, então, que eu acho muito legal, né? Essa concepção do Hort. Bom, vamos esperar o lixeiro passar aí. Passou. E fazer essa correlação com Jung, né? Jung, eu acho que é um grande pesquisador mesmo do inconsciente, né? Um grande pesquisador. Para mim faz muito sentido, né?
essa grande pesquisa que ele fez do mundo simbólico, né? E os sonhos são altamente simbólicos. Então ele realmente é uma pessoa que contribuiu muito para esse desvendar, né, do significado dos sonhos. Então é isso. Já falamos quase meia hora. Falamos não, eu falei, né? Eu e as minhas pessoas aqui dentro, né? Eu ainda não tenho tecnologia, né, para poder fazer essa interação direta, né? Mas fica aí, eu espero que tenha dado alguma contribuição, né, para essa ideia, né, do psiquismo. De uma forma bem resumida, mas espero que tenha sido útil. Então é isso. Eu vou continuar aqui na fogueira e a gente se vê sexta-feira da semana que vem. Que vai ser na quinta, vai ser na sexta. Falou? Tchau, tchau.